Oi, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos recapitular os principais tópicos que foram abordados no capítulo 8, que fala justamente sobre a chegada da família real ao Brasil. A chegada da família real aconteceu em 1808. Isto aconteceu como uma manobra de refúgio e foi por qual motivo? O motivo era que naquele período Napoleão Bonaparte tinha construído um grande império e tinha um certo poder na Europa. Ele decretou em 1806 o chamado bloqueio continental. Mas afinal, o que foi o bloqueio continental? Napoleão determinou que os países europeus deveriam cortar laços comerciais com a Inglaterra. Portugal, por ter laços comerciais e uma dependência com o comércio inglês, se negou, desobedecendo assim o decreto de Napoleão. Napoleão, por outro lado, mandou invadir Portugal e nisto Dom João pede apoio à Inglaterra e faz a transferência com sua corte para o Brasil. Primeiro, eles desembarcam em Salvador, depois foram para o Rio. O Rio torna-se a capital do Império Português. Assim, a transferência da família real trouxe mudança significativa nos âmbitos políticos, econômico e cultural. Dom João decretou a abertura dos portos em 1808, onde essa abertura dos portos fazia com que todas as nações aliadas de Portugal se beneficiassem, principalmente a Inglaterra. Com essa transferência, também tiveram melhorias na cidade do Rio de Janeiro, como a abertura da Imprensa Régia, Academia de Belas Artes, o Jardim Botânico, Academia Militar, entre outros. Em 1810, o governo joanino estabelece um decreto na qual se trata do Tratado de Comércio e Navegação, que teve como objetivo principal as vantagens comerciais e políticas com os ingleses. Essa vinda da família real acelerou também o processo de independência do nosso país. Fatos importantes para o processo de emancipação política do país. Em 1815, Dom João decretou a elevação do Brasil para Reino Unido de Portugal e Gales, deixando de ser assim o Brasil colônia e passando a ser parte integrante do reino português. Por outro lado, existiam também insatisfações no nosso país, devido justamente ao aumento de impostos, a crise socioeconômica que aconteceu no momento da transferência da corte real para cá. E então, em 1817, foi decretada a chamada Revolução Pernambucana. Esta revolução tinha como líderes Domingos José Martins, Miguel Joaquim de Castro, José de Barros Lima e Padre João Ribeiro. Este movimento expulsou o governador e teve a proclamação de Pernambuco como uma república livre de Portugal e do Rio de Janeiro. Outras províncias também se espelharam no governo republicano de Recife, entre estes os paraibanos, potiguares e os cearenses, e também tomaram posse de seus territórios, passando assim a se autogovernarem. Estes rebeldes tentaram o apoio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, mas não tiveram sucesso. Esse episódio ele pode ser conhecido como Revolução Pernambucana ou também Insurreição de Pernambuco. Essa república separada de Pernambuco criou uma bandeira própria, retirou vários impostos, entre outras coisas. O fato dos rebeldes discordarem com o fim da escravidão, de certa forma, enfraqueceu o movimento, fazendo com que a república só durasse somente 74 dias. E nisso, nesse enfraquecimento, Dom João se aproveitou e enviou soldados e navios que venceram a rebelião. Os líderes do movimento foram pegos, e como forma de punição tiveram morte na forca. Mesmo com a rebelião vencida, Pernambuco foi o primeiro a lutar pela sua independência. Enquanto acontecia essa rebelião, outras províncias sofriam porque pagavam caro com os impostos para sustentar o luxo da corte real, os altos salários destinados a Dom João e os seus funcionários. Foi em 1820 também que aconteceu um movimento conhecido como a Revolução Liberal do Porto, que foi ocasionada também pela insatisfação de outras pessoas no governo de Dom João. No caso aqui, foi os portugueses que ficaram em Portugal. Estes estavam vivendo de forma muito pobre e num caos ocasionado pela ocupação francesa e pela transferência da corte real para o Brasil.
Esta parte revolucionária pedia a convocação de eleições para as chamadas Cortes Constituintes. Estas eram formadas por um conjunto de deputados, e estes deputados da corte pediram que urgentemente Dom João retornasse a Portugal. Aqui no Brasil, existia uma certa divisão por membros de duas famílias. Uma destas, liderada por José da Silva Lisboa, apoiava a volta de Dom João e a organização do Brasil em um império independente. A outra família, liderada pelo comerciante Joaquim Gonçalves, estimulava que o Brasil continuasse sendo parte do Império Português. E aí, Dom João VI retorna a Portugal pela pressão das cortes portuguesas e, nesse momento, deixa o príncipe Dom Pedro como regente e governando o rico território brasileiro. E então a permanência de Dom Pedro no Brasil desagradou as cortes portuguesas, e aí a elite do Centro-Sul, os paulistas, os mineiros e os cariocas reagiram com um movimento para convencer Dom Pedro a ficar. E foi em 9 de janeiro de 1822 que Dom Pedro recebeu um manifesto com mais de 8.000 assinaturas e anunciou a sua decisão de ficar no Brasil. Este dia ficou conhecido como Dia do Fico.